Lei 2177 de 2005. Continuando, paramos no capítulo 7 das concessões, artigo 164. Nenhum servidor poderá faltar ao serviço sem causa justificada. Artigo 165. Sem qualquer prejuízo poderá o servidor ausentar-se do serviço. Inciso 1. Por um dia em cada 3 meses para a doação de sangue. Inciso 2. Por um dia para se alistar como eleitor. Inciso 3. Por 7 dias consecutivos em razão de: alínea A. Falecimento de cônjuge, convivente, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob tutela ou adotado e irmãos. Alínea B. Casamento contados da realização do ato. Artigo 166. Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o de trabalho, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário respeitada a duração semanal do trabalho. Artigo 167. O servidor poderá ser cedido, mediante requisição, para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses: Inciso 1. Para exercício de cargo em comissão. Inciso 2. Em casos previstos em leis específicas. Inciso 3. Em razão de cumprimento de convênio. Parágrafo único. O ônus da remuneração será do órgão ou entidade requisitante, salvo nos casos previstos em lei ou convênio. Capítulo 9. Do exercício de mandato eletivo. Artigo 168. Ao servidor municipal investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato federal, estadual, ficará afastado do cargo. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, alínea A. Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo do subsídio do cargo eletivo. Alínea B. Não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Parágrafo 1. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se em exercício estivesse. Parágrafo 2. O servidor investido em mandato eletivo municipal é inamovível e não poderá ser exonerado de ofício pelo tempo de duração de seu mandato. Capítulo 10. Da assistência à saúde. Artigo 169. A assistência supletiva à saúde do servidor, ativo ou inativo, e dos dependentes legais compreende a assistência médica prestada na forma da lei municipal. Capítulo 11. Do direito de petição. Artigo 170. É assegurado ao servidor peticionar aos poderes públicos em defesa de direito ou de interesse legítimo, independentemente de qualquer pagamento. Artigo 171. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Parágrafo 1. O chefe imediato do requerente terá o prazo de 5 dias após o recebimento do requerimento para remetê-lo à autoridade competente. Parágrafo 2. O requerimento será decidido no prazo máximo de 30 dias, salvo em casos que obriguem a realização de diligência ou estudo especial, quando o prazo máximo será de 90 dias. Artigo 172. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão denegatória. Parágrafo 1. O pedido de reconsideração deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 2. Não se admitirá mais de um pedido de reconsideração. Artigo 173. Caberá recurso. Inciso 1. Do indeferimento do pedido de reconsideração. Inciso 2. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.
Parágrafo 1. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Parágrafo 2. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 174. O prazo para a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias a contar da publicação ou ciência pelo interessado da decisão recorrida. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a publicação da decisão será feita em veículo de comunicação oficial do município. Artigo 175. O recurso será recebido com efeito suspensivo. Parágrafo único. Em caso de provimento de pedido de reconsideração ou recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 176. O direito de requerer prescreve, inciso 1, em 5 anos, quanto aos atos de demissão, de cassação, de aposentadoria que coloquem o servidor em disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Inciso 2. Em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 177. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr pelo restante no dia em que cessar a interrupção. Artigo 178. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Artigo 179. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou a procurador por ele constituído. Artigo 180. A administração deverá rever os seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Título 3. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 181. São deveres do servidor, inciso 1, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Inciso 2, ser leal às instituições a que servir. Inciso 3, observar as normas legais e regulamentares. Inciso 4, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Inciso 5, atender com presteza. Alínea A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas aquelas protegidas por sigilo. Alínea B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal. Alínea C. As requisições para a defesa da fazenda pública. Inciso 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo que exerce. Inciso 7. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. Inciso 8. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso 9. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 10. Tratar com urbanidade as pessoas. Inciso 11. Representar contra ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 12. Apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com o uniforme que for determinado. Inciso 13. Frequentar programas de treinamento ou capacitação instituídos pela administração. Inciso 14. Colaborar para o aperfeiçoamento dos serviços, sugerindo à administração as medidas que julgar necessárias. Inciso 15. Providenciar para que esteja sempre atualizado o seu assentamento individual, bem como a sua declaração de família. Inciso 16. Submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 11 será apreciada pela autoridade superior
aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado o direito de defesa. Capítulo 2. Das proibições. Artigo 182. Ao servidor é proibido: inciso 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata. Inciso 2. Recusar fé a documentos públicos. Inciso 3. Opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processo ou à execução de serviço. Inciso 4. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Inciso 5. Atender a pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares. Inciso 6. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado. Inciso 7. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Inciso 8. Compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação à associação profissional, sindical ou partido político. Inciso 9. Retirar, modificar ou substituir, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição com o fim de criar direitos ou obrigações ou de alterar a verdade dos fatos. Inciso 10. Ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de substância entorpecente durante o horário de trabalho ou apresentar-se habitualmente sob sua influência ao serviço. Inciso 11. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 12. Participar de gerência ou de administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o município, exceto se a transação for precedida de licitação. Inciso 13. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, de cônjuge ou convivente. Inciso 14. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Inciso 15. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Inciso 16. Proceder de forma desidiosa. Inciso 17. Utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares. Inciso 18. Cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações transitórias de emergência. Inciso 19. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Inciso 20. Praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Capítulo 3. Da acumulação. Artigo 183. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto: inciso 1. A de 2 cargos de professor. Inciso 2. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Parágrafo 1. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Parágrafo 2. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, observados os limites a que se refere o artigo 59. Artigo 184. É vedada a percepção simultânea de provimentos de aposentadoria no serviço público, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma do artigo anterior, os cargos eletivos e os cargos em comissão, observado o disposto no artigo 123. Artigo 185.
O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão. Artigo 186. O servidor que acumular licitamente 2 cargos de carreira, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Parágrafo único. O servidor que se afastar dos 2 cargos que ocupa poderá optar pela soma da remuneração destes ou pela do cargo em comissão. Artigo 187. Verificada em processo administrativo a acumulação proibida e não havendo prova de má-fé, o servidor optará pela remuneração de um dos cargos ou funções. Parágrafo 1. Provada a má-fé, o servidor perderá o cargo ou função que exercia há mais tempo e será obrigado a restituir o que tiver percebido indevidamente, sem prejuízo do procedimento penal cabível. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, empregos ou funções exercido em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada. Artigo 188. As autoridades que tiverem conhecimento de que seus subordinados acumulam indevidamente cargos ou funções públicas comunicarão o fato ao órgão de pessoal para os fins indicados no artigo anterior. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 189. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 190. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que seja praticado em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será reparada na forma prevista no artigo 63, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3. A publicação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Artigo 191. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nesta qualidade. Artigo 192. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 193. As sanções civis, penais e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente, sendo independentes entre si. Artigo 194. A responsabilidade administrativa dos servidores será afastada no caso de absolvição que negue a existência do fato ou a sua autoria. Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 195. São penalidades disciplinares: inciso 1, advertências; inciso 2, suspensão; inciso 3, demissão; inciso 4, cassação de aposentadoria ou disponibilidade; inciso 5, destituição de cargo em comissão. Artigo 196. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como os antecedentes funcionais. Parágrafo 1. As penas impostas aos servidores serão registradas em seus assentamentos funcionais. Parágrafo 2. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 197. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação da proibição constante no artigo 182, inciso 1, a 5, e de inobservância de dever funcional previsto no artigo 181 e em demais leis, regulamentos ou normas internas, desde que não justifique imposição de penalidades mais grave. Artigo 198. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com a advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 dias.
Parágrafo 1. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2. O servidor suspenso perderá, durante o período de suspensão, todas as atividades e os direitos do exercício do cargo. Artigo 199. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeito retroativo. Artigo 200. A demissão será aplicada nos seguintes casos: inciso 1, crime contra a administração pública; inciso 2, abandono de cargo; inciso 3, inassiduidade habitual; inciso 4, improbidade administrativa; inciso 5, incontinência pública e conduta escandalosa; inciso 6, insubordinação grave em serviço; inciso 7, ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa ou defesa de outrem; inciso 8, relação de segredo apropriado em razão de cargo; inciso 9, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal; inciso 10, corrupção; inciso 11, acumulação ilegal de cargos, funções ou empregos públicos, inclusive de proventos deles decorrentes, quando decorrentes à má-fé. Inciso 12. Transgressão do artigo 182, inciso 11 a 20. Inciso 13. Reincidência da pena de suspensão. Artigo 201. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Artigo 202. A destituição de servidor comissionado, não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeitas às penalidades de suspensão e de demissão. Artigo 203. A demissão de cargo efetivo ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4, 8 e 10 do artigo 200, implica o ressarcimento ao erário, sem prejuízo de ação penal cabível. Artigo 204. A demissão do cargo efetivo ou a destituição de cargo em comissão por infringência ao artigo 200, inciso 5 e 9, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público do município de Ananindeua pelo prazo mínimo de 5 anos. Parágrafo 1. O prazo a que se refere o caput deste artigo será de 15 anos nos casos de infringência do artigo 200, incisos 1, 8, 9 e 11. 1, 8, 10 e 11. Parágrafo 2. Ainda que haja transcorrido o prazo a que se refere este artigo, a nova investidura somente poderá se dar após o ressarcimento com valor atualizado dos danos ou prejuízos decorrentes das faltas em razão das quais foram as penas aplicadas. Artigo 205. Configura abandono de cargo a ausência injustificada do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 206. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 30 dias intercaladamente durante o período de 12 meses. Artigo 207. As penalidades disciplinares serão aplicadas: inciso 1, pelo prefeito, pelo presidente da Câmara Municipal e pelo dirigente superior de autarquia e fundação, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e suspensão superior a 30 dias de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Inciso 2. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão de não ocupante de cargo efetivo. Inciso 3. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 1,
quando se tratar de suspensão inferior a 30 dias. Inciso 4. Pelas chefias e direções competentes na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, em caso de advertência. Artigo 208. A ação disciplinar prescreverá em: inciso 1. 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 2. 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3. 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente para a aplicação da pena. Parágrafo 2. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4. Interrompido o curso da prescrição, este começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.